É possível ser verdadeiramente livre com Bitcoin? Então, no meu último vídeo, que eu gravei há mais ou menos 1 hora atrás, mas vai ser postado com um dia de diferença, eu comentei como o Bitcoin não é liberdade quando você está sendo perseguido por possuir ele. E aqui nesse próximo vídeo agora, então, eu quero desenrolar um pouco mais para a gente entender por que o Bitcoin não é liberdade de fato. Ele cada vez vai se tornar mais um grilhão na sua perna do que te dá mais liberdade. Ele pode até te dar liberdade financeira, mas carregar ele por muito tempo vai se tornar um fardo. O que acontece hoje com a maioria dos bitcoinheiros, inclusive eu, é que nós somos como um dragão sentado em cima do seu tesouro. Para quem já leu O Hobbit, A Maldição de Smaug, né? No filme também dá pra ver, mas no livro é muito bom. Que o Smaug é uma representação do Fafnir, que é o dragão nórdico, e ele está sentado em cima do tesouro, protegendo o tesouro, que o tesouro é dele. Mas o que ele faz com aquele tesouro? Ele é um dragão, ele não come ouro, não faz nada com o ouro, não usa nem como uma armadura sequer. Então é um tesouro sem valor de fato. Ele está sentado em cima do seu tesouro. E é muito parecido com o que acontecia antigamente das pessoas deixarem o dinheiro no colchão. E para evitar que as pessoas deixassem o dinheiro no colchão, né, os governos deram essa ideia de inflação e juros, né, por assim dizer. Principalmente a inflação, que é da teoria monetária moderna, né, para estimular a economia, acaba sendo um tiro no pé dos poupadores. E como a gente sabe, né, o dragão é o símbolo de uma figura maligna. E, e no caso ali, Tolkien está fazendo uma alegoria, que ele gosta muito. Embora talvez não goste muito que comparem com alegorias, mas é uma alegoria que os ricos não entram no céu, né? Como já dizia Jesus. Então, para você, digamos assim, avançar de fato rumo à sua liberdade, você tem que trabalhar. Você tem que ser, inclusive, útil para a sociedade. E é claro que, fatos da realidade, né, nós temos uma discrepância entre produtividade e salário devido à inflação, às políticas monetárias errôneas dos nossos governantes, né, dos nossos governantes terrenos, por assim dizer. E as previdências sociais, elas estão falidas, elas são pirâmides invertidas. Eu já falei isso um pouco no meu curso, que você pode estar assistindo. E isso nos traz um desânimo, né? Tipo, nosso trabalho simplesmente não rende, nós trabalhamos para sustentar burocratas e aposentados. E a economia real, ela é essa parte, né? É os bens e serviços disponíveis na comunidade, que você participa. E o Bitcoin, nesse sentido, ainda não tem uma serventia. Eu cada vez percebo mais, porque o Bitcoin, ao meu ponto de vista, ok, ele pode ser usado como moeda, mas 99% das pessoas hoje usa o Bitcoin como um tesouro para sentar em cima, para se proteger da inflação, que é uma certeza que vai vir, devido ao caos que a gente sabe que tende a continuar, especialmente em países da América Latina aí, e da África, onde o Bitcoin é mais usado, inclusive como moeda de transação, né? Porque em países onde você tem, por exemplo, o euro e o dólar, você acaba ficando muito mais confortável de não usar o Bitcoin para transacionar. Você pode usar uma moeda estável que você já tem à disposição. Ainda que também tenha seus N problemas, né? De estar aí sustentando uma casta imoral de pessoas com esse dinheiro. Mas então a ideia é usar o Bitcoin para trocar por bens e serviços no futuro. Não ficar agarrado a esse grilhão pesado. E obviamente não existe investimento no sistema Fiat, já que você tem o juro negativo. Mas usar o Bitcoin como uma poupança que aos poucos você vai depois convertendo em uma casa, sei lá, o que você quiser. E não só a parte de você estar sentado em cima do tesouro,
como lutar contra o sistema, né, é um ato de coragem. Você está ali segurando o Bitcoin, porque você está logo atrás da linha de frente, né? A linha de frente ainda são partidos políticos, como o Novo, né, que até eu, pensando diferente agora, admiro um pouco mais, porque você está lutando de frente contra esses caras do sistema, né? Esses caras podem realmente te matar. Eles podem encomendar a sua morte. E você tá ali se expondo para diminuir o Estado, imagina, que absurdo. Segurar Bitcoin, então, vão te trazer muitas preocupações que vão acabar te afastando da verdade espiritual, porque você vai estar muito preocupado também com situações terrenas. É uma coisa que tem que ser equilibrada na balança. Então, entre ter coisas terrenas, digamos assim, inclusive pensando em herdeiros, né, e proteção dos seus familiares. E, obviamente, como a maioria das pessoas que me assistem aqui moram no Brasil, faz todo sentido você ter a sua autocustódia, né? Porque é um país que basta uma canetada para você perder toda a sua propriedade. Agora, se você mora em países como nos Estados Unidos e na Europa, acho que vai ficar cada vez menos interessante estar em autocustódia. Eles vão fazer uma força muito grande para você manter os seus bitcoins nas corretoras, mas eu acho menos provável um confisco nesse caso. Não é impossível, mas eles fariam um confisco comprado, pelo menos, como foi o caso do ouro em 71. Então, nada é impossível, mas é uma situação a se considerar. E você na corretora, você tem um alívio. Você deixando seu Bitcoin na corretora, você tem um alívio mental de... Claro, não vai deixar numa corretora de fundo de quintal, né? Mas você não está mais se preocupando de questões de herança, de seeds, de gerenciar acessos, né, por VPN, não sei o que, um monte de... Na verdade, uma engenharia de segurança que você tem que ter. Quanto mais satoshis você acumula, para cada milhão que você acumula, você vai ter aí que aumentar ainda mais o seu setup de segurança. E especialmente essa parte de herança, por assim dizer, vai ficando complexo, ainda mais quando seus outros familiares não são tão entusiastas da tecnologia quanto você, né? Porque você criar lá um pendrive com Tails e Electron num Linux, né, enquanto os seus pais usam mal e mal o Windows XP, fica complicado para eles pegar de volta. E, bom, é um pouco isso, só eu quero cada vez mais agora falar menos do Bitcoin como uma, a única ferramenta possível para atingir a sua liberdade, mas sim como talvez apenas uma ferramenta num cinto de utilidades muito maior que trazem para o indivíduo para um momento de conhecimento, de reflexão, de espiritualidade também, porque a verdade é que o Bitcoin, enquanto dinheiro, ele também está sujeito aí a estar financiando coisas que a gente não gosta. Então ele, no máximo, é uma ferramenta. E se preocupar mais com a transformação do indivíduo, porque no fim a sociedade é feita de pessoas, né, que vão prover bens e serviços. E se nós, sendo muito esperançoso, né, conseguir inverter essa curva um pouco, que seja, de fazer mais pessoas boas do que ruins, talvez lá na frente a gente tenha alguma esperança de não haver aí uma guerra civil generalizada pelo mundo, ou uma terceira guerra mundial. Enfim, eu quero falar mais sobre esse lado espiritual que vai trazer a transformação para a verdadeira liberdade. Porque mesmo uma casa de concreto muito bonita, ela pode ir abaixo muito rápido. Tudo que você tem. É muito interessante você pensar que basta 2 ou 3 coisas na sua vida dar errado que você vai estar igual um mendigo na rua. Basta você ser mandado embora do seu aluguel e do seu emprego na mesma semana que pronto, você está na rua. Se você não tiver um plano de backup aí, talvez pelo menos você vai ter o colchão para te aquecer. Mas
É falta de humildade e arrogância da gente achar que somos seres humanos superiores por ter Bitcoin na nossa cabeça, simplesmente. Que a gente realmente. A miséria é o normal do ser humano, não é a riqueza e a abundância. Não que a gente deveria ser miserável, mas pobre, né? Mas que tem que estar preparado para o pior, digamos assim, porque, bom, acho que já falei até demais, mas é isso, basta duas, três coisas dar errado, o Bitcoin dar errado e uma galera aí vai ter que capinar muita terra para recuperar o prejuízo, inclusive eu talvez, mas uh, bom, é isso. Aprendam também habilidades físicas, saibam prestar serviços, né? E nada nunca nos faltará. Até mais.